Mateus capítulo 25. Esse trecho em que nós vamos ler faz parte do sermão escatológico de Jesus. Ele conversava com seus discípulos acerca dos fins dos tempos. A boa notícia nesta noite é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele conversava com os discípulos e ele dizia: observem os sinais. Vocês vão ver muitas coisas. Guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, terremotos. E a gente começa a observar o cenário que nós estamos vivendo. Há um indício: Jesus está voltando. E ele então conta uma parábola no meio do sermão escatológico. Ele diz o seguinte, a partir do verso 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo, não as conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Você pode dizer glória a Deus? Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração nesta noite. Diga: eu preciso ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Eu não quero aqui entrar num debate teológico, o que esta parábola quer dizer ou deixar de dizer. Mas existem algumas verdades que não podem ser negadas. E é sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite. A primeira verdade que nós não podemos negar dentro desta história, dentro desse texto: todas eram virgens. É interessante a gente entender que, historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada, ligada à questão religiosa, ao sagrado. Pureza, inocência, né? Sempre esteve ligada. E veja, nesse texto em que nós lemos, nesta parábola de Jesus, tanto as prudentes quanto as loucas eram virgens.
né? Entenda, isso não significa que alguns perderão a salvação, mas que alguns nunca tiveram a salvação. As virgens, entenda isso, as virgens loucas, em nenhum momento elas foram prudentes. E nem as virgens prudentes, em momento algum, elas se tornaram loucas. As prudentes, a parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 loucas. Preste atenção nisso, se aqui a virgindade se refere à religiosidade, claramente nós podemos perceber que tal religiosidade não pode salvar ninguém. Eu vou repetir. Se aqui nós entendemos que a religiosidade está ligada à virgindade, é uma parábola, é uma história que Jesus está contando. Nós precisamos entender que a religiosidade não salva ninguém. A religiosidade não traz salvação a ninguém. Eu quero que isso fique bem gravado na sua mente e no seu coração. A sua religiosidade não te traz salvação. Aí você me pergunta, o que então? Eu diria que não basta ser religioso, é preciso ter azeite. As loucas virgens, elas tinham lâmpadas, mas elas saíram sem o azeite. Essa é a primeira verdade que eu quero trazer para nós nesta noite. A segunda verdade que esse texto nos apresenta, tem um ditado que diz que as aparências elas enganam. Sim ou não? E esse texto me mostra isso. Veja, as 10 eram virgens. As 10 possuíam lâmpadas. Pelo versículo de número 8, diz que as 10 saíram a encontrar-se com o esposo com as lâmpadas acesas. As 10. No momento talvez fosse impossível humanamente a gente olhar e falar, essa está salva e esta não. Esta vai entrar para a festa e esta não. Por quê? As 10 estavam parecidas. As 10 estavam iguais. Tinha lâmpada acesa. E eu ousaria dizer que é muito difícil, né, separarmos os verdadeiros crentes dos verdadeiros não crentes. Eu disse no início, fica tranquilo, né? Essa mensagem talvez não foi a que você veio ouvir nesta noite, mas no final vai dar certo. Diga para quem está ao seu lado, fica tranquilo que vai dar certo no final. Eu imagino que elas frequentavam a mesma igreja, cantavam os mesmos louvores. Alguém me mandava levantar a mão, ela levantava as mãos. Alguém mandava dizer para quem está ao seu lado, ela dizia. Ouvia os mesmos sermões. Alguns se destacam até fazendo prodígios, sinais, pela sua intelectualidade, pela sua capacidade
de movimentar as pessoas, de persuasão. Mas é interessante que Jesus usa aqui o mesmo texto no versículo de número 12, que ele usa no Mateus capítulo 7, o versículo de número 23, dizendo: olha, muitos vão chegar diante de mim e dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós pregamos, em teu nome pessoas foram curadas através de nós. Jesus disse e vai dizer para estes abertamente: o seu currículo é muito bom, mas eu não os conheço. As aparências enganam. Uma terceira verdade que nós precisamos entender dentro deste texto, e ele está ligado com esta segunda. Se por um lado é muito difícil nós percebermos quem são os prudentes e de quem são os insensatos, há um momento em que essa dura realidade vai se tornar visível. Há um momento em que esta realidade vai aparecer. No apagar das luzes. E eu queria nominar, ou denominar aqui, cristãos nominal com a sua fé histórica. Eles não conseguirão manter as suas lâmpadas acesas quando o noivo vier. A sua hipocrisia, a sua religiosidade, a sua aparência pode até iluminar por um tempo, pode até fazer diferença por um tempo, por um momento da sua caminhada. Às vezes nós até os admiramos. Fala: poxa, quando eu crescer eu quero ser crente igual o fulano de tal. Quantas pessoas estão junto com ele? Olha a multidão que ele arrasta. Mas é interessante, quando a gente olha para a lua, a gente admira a beleza da lua. Mas quando o dia nasce, toda aquela beleza desaparece. Toda aquela luz que refletia pela lua, ela some. Entenda uma coisa: o nosso Deus, ele se apresenta como o sol da justiça. A luz que brilha é a dele, a luz que reflete é a dele. Não adianta eu e você querermos ocupar lugar de Deus. Tem muitos querendo. Dura essa palavra. O sol da justiça vai brilhar a teu favor. A lua apenas reflete a luz do sol. A fé histórica é assim. Eu tenho uma fé. Eu quero, em nome de Jesus, te encorajar nesta noite a não apenas ter uma fé, mas exercitar essa fé. A não apenas ser um crente nominal, mas ser um crente de verdade. Uma outra verdade em que eu posso tirar desse texto é o seguinte: o azeite é pessoal. Diga para quem está ao seu lado: o azeite é pessoal.
Mais uma vez, eu não quero entrar em questões teológicas, mas alguns estudiosos defendem significados diferentes para a figura desse azeite. Alguns acreditam que seja a graça de Deus, outros acreditam que seja a presença do Espírito Santo. Mas independente, ambos são muito importantes. Ambos fazem toda a diferença, são indivisíveis. Ele é notório na vida de um verdadeiro cristão. Seja a graça ou seja a presença do Espírito Santo, precisa ser notória em nossas vidas. Veja, quando a graça de Deus alcança um pecador, ele é regenerado pela presença do Espírito Santo de Deus na vida deste homem. Se nós olharmos para nós, a nossa história, a nossa vida, a gente vai entender isso. Pela sua capacidade, pela sua força, é impossível ter uma transformação de vida. Eu sempre faço referência à história do meu avô paterno, né, o padrasto do meu pai. Ele fumou a vida toda. E um dia ele aceitou Jesus. E eu sei que, num determinado momento, quando ele aceita Jesus, alguém fala para ele: você tem que parar de fumar agora. Imagina a vida toda, desde 10 anos eu acho, né, pai? Até quase os 80 anos fumando, até 80. E aí alguém fala para ele, tá bom, eu vou parar de fumar. E ele pega o cigarro, aquele cigarro de palha cheiroso que só... O povo de hoje não conhece esse cigarro de palha, não. Fede que só a bexiga. Ele pega aquele cigarro e ele coloca em cima da geladeira. E minha avó fala para ele: você precisa jogar esse cigarro fora, que senão você vai ser tentado. Ele: não. O senhor também falou isso? O fumo também. Ele fala: não, a partir de hoje quem domina sou eu, não é ele mais. O cigarro ficou lá até não sei quanto tempo. O poder regenerador do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. A sua história. Quantas coisas você viveu na sua vida. E hoje você olha para trás e fala: poxa, por que eu fiz isso? Por que eu tomei esta decisão? O azeite é pessoal. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, é na sua vida que Ele vai fazer. A fé é salvadora. O azeite não pode ser dividido. O azeite do meu pai não serve para mim, o azeite dele é dele. A unção dele é dele, o azeite seu é seu. Não tem como dividir. Está lá as 10 virgens saindo em direção ao noivo. E olha umas para as outras e: por favor, divide o seu azeite conosco. Não. Esse azeite é meu, o Senhor me deu. Esse azeite é para mim, o Senhor deu para mim. A unção é para você, a graça de Deus é para você. Aleluia. Tem o endereço certo. Diga: o endereço sou eu. O azeite é pessoal. Uma outra verdade que nós podemos tirar desse texto
E eu acho esse tremendo. O azeite não pode ser obtido por esforços humanos. Talvez as virgens loucas da parábola não levaram consigo azeite porque acharam que o noivo viria rapidamente. Mas perceberam que ele demorou para chegar. Desesperadamente elas saem para comprar o azeite que estava faltando. Em desespero elas saem para buscar o azeite que estava faltando. A parábola termina com as noivas loucas batendo a porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Eu fico imaginando que talvez elas quisessem demonstrar ou mostrar para o noivo que se esforçaram. Talvez ele se comovesse com o esforço que elas tiveram em buscar o azeite. Mas ele conclui dizendo: eu não os conheço. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom presente de Deus. Os meus esforços não vai me levar a lugar nenhum. Os seus esforços não vai te levar a lugar nenhum. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Quando ele entrega a sua vida, ele declara, quando ele está morrendo, ele abre os seus lábios e declara: está consumado. O véu se rasga de alto a baixo, vem de lá para cá. Hoje eu e você temos liberdade de entrar diante de Deus. Eu e você podemos entrar na presença de Deus e desfrutar da presença dEle. Porque Ele abriu o caminho para mim, para você. Não é o seu esforço humano. Alguns estão tentando comprar a sua salvação. Alguns estão tentando dar um jeitinho na sua salvação. Não vai conseguir. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Aleluia. É Ele, é Ele. Não é a sua intelectualidade, não é a sua capacidade, mas é o que Ele fez por nós. Aleluia. O azeite não pode ser obtido por esforços humanos. Jesus certa vez disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. O único esforço meu e seu é nos achegarmos a Ele. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Uau! Uau! Sabe, Ele nos desafia à prudência e à vigilância. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que as virgens loucas dormiram. Mas o texto diz que as prudentes também dormiram, elas cansaram.
Também não quero entrar aqui na questão teológica, discussão desse sono. Mas uma coisa é certa: o sono não foi o sinal da loucura. Ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Isso quer dizer que a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de não ter azeite. A prudência não está relacionada ao fato do sono, mas ao fato de ter ou não ter o azeite. O que vai contar no final da minha vida e da sua vida é se nós estamos com a nossa botija cheia de azeite. O que vai fazer a diferença na nossa caminhada ao final dos tempos é se a minha botija e a sua botija está cheia de azeite, está cheio da graça ou da presença de Deus. Ser prudente é estar preparado. Ser prudente é possuir o azeite. E a principal lição que nós tiramos deste texto é Jesus orientando os seus discípulos: vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. A certeza que eu tenho é que esta hora está chegando. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Ninguém gosta de esperar, sim ou não? Eu às vezes tenho que entrar lá no carro e dar partida no carro para acelerar a Alessandra. É só lá, né? Ainda bem, glória a Deus. Deus é fiel com vocês. Pouquinho de tempo a gente consegue esperar numa boa. Aí você vai para uma fila de um banco, eu já vi muito essa cena, né? Você vai para a fila de um banco e a fila está grande e o povo desiste. Vai para um cartório, tem 1 milhão de pessoas lá, o povo desiste. Jesus, quando ele fala aos discípulos, ele orienta a ficar vigilante, a se preparar para a espera. Veja, a aparente demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer: eu ouço essa história de que Jesus vai voltar faz 1 milhão de anos. 1 milhão é exagero, tá, gente? Minha conta. Mas quantas vezes eu já ouvi alguém dizer: essa história é conto da carochinha. Jesus está preparando a sua noiva para se encontrar com Ele. Precisamos estar prontos. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas na verdade, vigiar é estar preparado para a volta de Jesus a qualquer momento. Em todo o tempo. Não é simplesmente esperar a volta dele, mas é estar pronto em todo o tempo. Pode parecer a mesma coisa, mas acredite, não é. E esta parábola nos ensina e nos mostra essa diferença. As virgens loucas esperaram o noivo a qualquer momento,
Mas as prudentes, elas estavam preparadas. Elas tinham azeite na sua lâmpada. A minha pergunta nesta noite: eu e você, de que forma estamos esperando a volta de Jesus? Jesus conclui, vigie, versículo de número 13, se pudesse ser lançado aqui, Alvin, por favor. Mateus 25 e o versículo de número 13. Isso, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Ele deu um conselho para mim e para você. Ele deu um conselho para mim e para você. Nós estamos crendo num novo tempo de Deus sobre as nossas vidas, mas precisamos estar vigilante, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Meu desejo nesta noite é que possamos ter a nossa botija cheia de azeite. A minha oração nesta noite é para que este azeite alcance a nossa vida. É para que este azeite inunde a nossa vida e não sejamos encontrados entre os loucos, mas sim juntamente com os prudentes. Se coloque em pé em nome de Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando. Eu não quero com esta palavra trazer um peso sobre você, mas trazer um alerta. Jesus está voltando. Eu não quero com esta palavra trazer uma acusação, uma condenação sobre a sua vida, mas te convidar a encher-se do azeite de Deus. É você e Deus. Cada um examine-se a si mesmo. Cada um olhe para si mesmo. Que tanto você precisa de azeite nesta noite? Talvez a religiosidade tenha tomado conta do seu coração. Talvez o mecanismo tenha tomado conta da sua vida. Você vem à igreja, poxa, é tão legal estar aqui. É muito bom estar com você. Mas o mais importante é a presença de Deus em nós. Mais importante que o mecanismo, que o ativismo, é a presença de Deus em nossas vidas. E eu quero que você ore ao Senhor nesta hora e fale: Senhor, eu preciso da tua graça.